debate, seja de formação, de trajetória das professoras, bem como de temática, e a Luciana vai ter esse desafio aí de trazer um debate para a gente pensar em toda essa diversidade, que eu acho que isso que é o interessante dessa mesa. Está sendo gravado, tá, Adriana? A gente não vai conseguir fazer ao vivo, mas depois a gente vai deixar ali no nosso site do IFISC como memória desse dia em registro, agradecer o pessoal ali. Né? Acho que é um dia, né, para nós mulheres de muita luta, né? E a professora Mônica sugeriu que a gente dedicasse, né, esse dia às mulheres palestinas, a tudo que está acontecendo e que a gente vem vivenciando. Eu acho que foi uma grande ideia, né? E as questões que vão ser tratadas nessa mesa também vão, né, de alguma forma, né, homenageando, não sei se é homenagem as palavras, né, as mulheres palestinas, mas que elas simbolizam, né, não só, né, mas todas as mulheres em conflitos, em situações de vulnerabilidade. Né? Então, mas não queria me alongar, vou chamar para compor a mesa, tá? Eu vou falar o nome e eu vou deixar que elas se apresentem, tá? Ao iniciar a fala, então eu vou pedir, tá? Eu só vou apresentar em termos institucionais. Professora Alice Gates, da Universidade de Portland, como visitante na Faculdade do Direito de Gestão Pública. Bem-vinda! Pode ficar por aqui. A gente começa. A professora Adriane Ferrarini, que é a nossa professora visitante no programa de pós-graduação em Sociologia aqui no nosso instituto. Obrigada. Mônica Dalborn, é a nossa professora visitante no programa de pós-graduação em Ciência Política, e a professora Sônia, que é nossa professora é uma honra estar com a professora Sônia e a Luciana Palestrini, da graduação em Ciência da Política e do curso de RI. Então a ideia é trazer essa diversidade dos nossos cursos do Instituto e também das nossas falas. Tá? Então, agradecer. E Alice, vou passar a palavra para ti. Eu sou Alice Gates. É um prazer muito grande estar com vocês hoje e estou muito obrigada pelo convite de Eu tenho a oportunidade de ficar na UFPEL 3 meses até maio e estou fazendo uma bolsa Fulbright e oficialmente vou estar trabalhando com gestão pública e direito, mas minha formação está na sociologia, então é um prazer estar com vocês. Vou falar em inglês, mas quero dizer umas coisas mais no português. Agora, quando me convidaram a participar, eu decidi compartilhar com vocês parte de minha pesquisa que fiz há vários anos, porque este projeto é muito apropriado para o Dia Internacional da Mulher e também representa parte da minha pesquisa que é distinta nos Estados Unidos. Então, agora vou mudar ao inglês. E se vocês têm perguntas ou não entendem, levantem a mão. Eu não tenho medo de fazer erros, obviamente. So today, I want to share as I said, one of the things that makes my research distinct or different in the US is that I bring together popular social movements
with policy and politics and sort of what I would call mainstream policy making. So, and I am very much influenced by feminist epistemology and methodology. And two of the principles I'm going to highlight today that show up in this project are the principle that everyday experience of women is a legitimate source of knowledge, and it's worthy of study. It's deserving of our attention. And the methodological influence is the idea of co-creating knowledge with participants. So between the researcher, entre el pesquisador y los participantes, están pasando knowledge. What do you say? Sort of, okay. I have already published this article, but again, I think this is an appropriate day to sort of celebrate part of this research. And the article is called "No One Will Speak for Us." Ninguém habla o fala por nosotros, en português. This project came about because of a relationship I had with a community organization. And it really interested me because it's about undocumented immigrant women in the United States, migrantes, mulheres sem documentos, dizemos. Então, they don't have many rights. But this group of women got together and learned how to tell their stories, and they went to our state legislature, our state senate, and they met with lawmakers and they told their stories. And so this interested me because here's this group of people who are formally excluded. They are disenfranchised, and they are going and participating in this civic activity of speaking, of trying to influence lawmakers to make decisions that are good for them. So the issue is that in my state and in many states, if you are an undocumented immigrant, you could not get a driver's license, which meant you had no identification. So the women, they were all mothers, said, we want our representatives to change this law. And so they went to, this is just a picture of our legislature. And I don't know if any of you have ever gone to testify in a hearing, but it's very intimidating. It's very, eu uma vez fui e fiz testemunho eu tinha muito medo. Então, I was thinking, okay, if I'm an undocumented immigrant woman, how would that feel? You know, I don't have even status. So the framework that I was started with was this idea that the existing discourse about undocumented immigrants is that they're invisible. They are living in the shadows. And in social work, the research really focused on how many needs they had. There's so many unmet needs, necesidades. And they would talk about, you know, being victimized, abuse, barriers that they encountered, and then a lot about services and the quality of services that they should be getting, but nobody was asking who they were as political subjects, as actors in their own lives. And so I brought, actually from sociology and socio-legal studies, this idea of non-citizen citizenship to bear. It's like a contradiction, but you know, people without status then doing this very
civically engaged thing. So I had several questions. This was very exploratory and very just descriptive to start, because there's not a lot of research on this. So I asked the participants, what was this like for you? How did you feel? And then I wanted to understand, how does this maybe challenge some of our assumptions about who immigrant women are in politics? And then I asked them, what's different for you now? So what happened through the process of participating in politics and policy? If you want, I can send these slides to you, but I'm highlighting some of the questions that I asked here. So it's really tiny, you can't read it. So what changes have you seen in yourself? What's interesting is as I said, the sort of dominant discourse was about, oh, here's this population, oh, they have so many needs, they need services, they need help. What I saw in the women's, this was a qualitative project, is that they do have needs, but they reframed the needs in terms of a need to overcome fear in order to speak to people with power. They also need to be recognized as full members of society and active participants in their communities. And they found that they needed to express themselves, that they got some benefit from actually speaking up. So I'm going to share, and this is so tiny you won't be able to see, but I'll share just a few of their words from the interviews, because I think it's also important to lift up their exact words. One of the people I interviewed said, a lot of people say, well, we're from the other side of the border, they won't listen to us. I mean, it's only people from above that makes things happen. Our voices don't count. And I thought, is this really worth it? Will this really help? So they were very skeptical at the beginning, but I interviewed 12 people, and each of them shared a kind of transformation. So they said, the legislators really took us into account. They realized we exist, that we're part of this country. They listened to us. They listened to us and paid attention to everything we said. And then one of the other main sort of insights is this idea that they realized if we don't speak, no one will speak for us. And that's actually the title of the article. They said, if we remain silent, they're going to hear other people, but not us, because we are not speaking. So, and so one of the people said, if we don't have the courage to speak up, no one will speak for us. And for many of them, that was a big transformation of thinking about who they are. I'm almost done. I just want to share a couple more examples. The participants talked about what changed in their families with their husbands. And so one of them says she got home from this trip to the Capitol, and she said, I told my husband, guess what? Because I never would have believed it myself. I told him, you're never going to believe where I was today, inside the offices of the Capitol. And he joked, oh, now you're so important. But it feels really good because it's true. When you're able to do these things, it feels really good. And there's another one. So one of the women, so she was in the store, in the grocery store, and she saw one of the legislators who was there at the same store, and she went up to him. She had met him in the Capitol, and she said, I went up to him, and then they took a photo of me with him, and I told my husband, who would have thought I'd be standing next to this important person?
I mean, I never thought I would be able to be face to face and talk to them. So I know this is such a brief and like condensed version of this, but it was really exciting for me to see and to be able to contribute to a new literature which is not defining people and women in particular in terms of what they are not and what they don't have, but as actors and political subjects and agents in their own lives and then in the lives of their communities. So this is just sort of a taste of the kind of research that I do, and I have no idea how well it's going to fit with our panel, but I am super grateful for the opportunity to share, and we'll see, Luciana, how hard it is to weave this into everything else. But if you have questions afterwards, I'm happy to hang around and answer them. But yeah, that's it for me. Obrigada, colegas, por essa oportunidade, num dia tão importante, né? Estarmos aqui discutindo essa temática da mulher feminina. Eu sou a Adriane Ferrarini, sou professora visitante, né, atualmente no programa de pós-graduação em Sociologia aqui da UFPEL. Você vai avisar sobre o... tá bom. A Gabriela vai controlar. Tá. Eu trouxe aqui um título. Não, mas eu tenho aqui. Tá, então eu vou passando aqui pra ti. Tá bom, tá. Posso passar então? Não, eu faço aqui. Não, acho que mais fácil. Só preciso. Não, tranquilo, a gente tá seguindo. Muito fácil para tentar entender. Tá, muito bem. Bom, me dei um pouco de licença poética, né, no dia de hoje, assim, para trazer um pouco mais uma metáfora para a gente pensar o tema, né? E vou falar um pouquinho das minhas áreas de pesquisa no decorrer da apresentação, mas um pouco provocativo. Nesse futuro é ancestral, esse futuro ele é feminino. E quando a gente pensa no futuro, por que realmente, ou por que exatamente falaram sobre isso no dia de hoje? E eu penso que mais do que prospecções, eu tenho uma razão muito simples para ter me inspirado, assim, poder compartilhar com vocês essas reflexões, que é uma razão muito simples, que é a própria vida, né? Então, de que futuro a gente está falando? A gente está falando hoje de um futuro em que a essência desse futuro, bom, e vida muito a ver com o feminino, né? A gente tem como descolar e pensar a vida com a questão do feminino. Bom, falávamos antes na questão da guerra, né? A preservação da vida como centro. Se a gente pensar, se nos dermos conta que hoje, pelo avanço da própria ciência, da tecnologia, né, dessa instituição na qual estamos tão inseridos, nós teríamos hoje condições, técnicas de alimentar muitas vezes a população mundial, e ao mesmo tempo nós temos aí quase um quinto, né, da população mundial praticamente, né, dizimada pela fome, em condições irreversíveis. Temos uma criança que morre a cada segundo no mundo por doenças evitáveis e por fome. Nos meus 15 minutinhos que eu espero cumprir de fala, né, lamentavelmente, né, quase 1000 crianças vão pagar com as suas vidas por esse modelo de desenvolvimento. Então, certamente, falar de futuro não é falar desse futuro preconizado, né, por toda uma perspectiva aí, de progresso, de desenvolvimento dada por uma colonialidade, de uma forma de saber, de ser, que foi instaurando uma tríade mesmo, modernidade, capitalismo e patriarcado. Certamente não é desse futuro que a gente está falando, né? Então, de um futuro em que a gente possa, de fato, colocar a vida como um elemento central. E aí a gente tem uma inspiração, né, de Ailton Krenak, um líder ambientalista, né, enfim, um escritor, e ele faz essa provocação, provocações sempre muito profundas, né, de que o futuro é ancestral. E ele vai nos contando que o futuro é ancestral porque ele já existiu desde sempre como os rios, que já banhavam, que alimentavam. Então, tanto a natureza, de qualquer forma viva, luta por se autopreservar,
né, luta pela sua própria preservação, os povos originários já sabiam disso. Então a gente vai precisar, para a gente enfrentar certamente, achar respostas, buscar numa ancestralidade. Eu me dei conta disso muito cedo enquanto eu preparava, pensava, lembrei de um filme que eu assisti, um filme da década de 70, assisti um episódio, e que era o Dersu, né, usaram, enfim, um cuidador de florestas na Mongólia, ele espalhava sementes, né, foi a primeira vez que eu tinha escutado isso, para que, na floresta, para que pessoas que viessem depois, e preparava pequenas estruturas para que pessoas que viessem depois tivessem como se alojar, e para que essa terra fosse uma terra nutritiva até 7 gerações seguintes. E aí estava também pensando, né, se a gente pensa nessas sementes que a gente está espalhando, que amanhã, daqui a uma década, daqui a algumas décadas vão crescer, a gente pode pensar que o futuro é agora. Porque o que eu estou plantando hoje vai ser o amanhã. A gente está plantando hoje o futuro. Então, essas sementes, quais são as sementes que a gente está plantando, né? Então, é desde realmente poder pensar com os pés fincados nesse presente, nessa responsabilidade, que a gente vai ver o futuro. Bom, futuro ancestral, eu me sinto convencida pelo Krenak disso e pela minha, enfim, experiência, vivência. Mas será que ele é feminino também? Não sou especialista, tá, em gênero, em feminismos, mas ao longo da minha pesquisa, da minha vida como pesquisadora, como professora, também na área do serviço social, e a minha apresentação vai conversar muito com as vários pontos, né? Ouvi, conheci histórias de muitas mulheres, né? Tanto na economia solidária, como nas políticas de superação da pobreza, como, né, os campos aí que eu tenho me dedicado mais. E, bom, estava pensando o que essas histórias me ensinaram sobre esse futuro, o que elas podem nos ajudar também a enfrentá-lo de uma outra forma, plantar sementes mais, né, férteis para a vida, né? E aí estava lembrando da Ana. A Ana, talvez no primeiro momento a gente ache estranho, porque tem uma aparência mais masculina, mas uma mulher casada com 4 filhos, que eu havia conhecido alguns anos antes dessa pesquisa, tinha uma aparência bastante feminina. E aí ao conversar, ela disse, ela tinha adquirido um cavalo que estava no fundo, com uma carroça, e ela tinha dito, olha, o único jeito de eu conseguir uma renda melhor para catar meus resíduos, enfim, é eu chegar antes de todo mundo. Eu tenho que sair às 4 da manhã de casa, é escuro ainda, e eu faço toda a volta em partes isoladas de um bairro, era o bairro mais violento do Rio Grande do Sul na época. É muito arriscado para uma mulher fazer esse trabalho. Então acho que a gente começa a entender um pouquinho, né, da transformação dela. Depois na economia solidária, né, tantas histórias aí ao longo de anos, e eu vou referir algumas falas. É interessante que a economia solidária, ela é majoritariamente, maior número, né, majoritariamente, quase meio a meio, mas ela tem uma maioria de homens na economia solidária, mas eles estão mais em grandes empreendimentos, cooperativas, e as mulheres estão mais nos pequenos empreendimentos das comunidades, como padarias, como artesanato. E aí, quando a gente vai escutar e tentar entender um pouquinho disso, né, por exemplo, a Tereza me falou, olha, eu prefiro ganhar menos e não ter meus direitos trabalhistas, vou trabalhar em casa, bem perto de casa, de onde eu posso cuidar dos meus filhos. Né, a Maria, né, contou, um dia eu cheguei para trabalhar e as colegas viram que eu tinha sofrido violência em casa. Eu estava com muito medo e elas disseram, tu não vai mais passar por isso, nós vamos contigo até a delegacia denunciar. E eu consegui sair daquela situação junto com meus filhos. Eu não ia ter coragem sozinha. E num galpão de reciclagem, né, em que eles, liderados por mulheres, basicamente, né, elas tinham uma política assim, de poder elevar a escolaridade, de fazer uma série de ações voltadas para a saúde, para a educação. E aí eu ouvi da Arlete, né, eu estou realizando meu sonho de ser assistente social, ela era uma recicladora. Então são tantas histórias, muitas histórias, é uma parcelinha, mas que reflete alguns elementos de que escutei muitas vezes, né, o que a gente vê na trajetória, né, de dessas, de tantas mulheres. Em primeiro lugar, eu acho que a gente vê e se conecta, né, com um jeito, um outro modo de ser, de saber, de conviver, de estabelecer essas prioridades, de fazer política e de produzir, né, de produzir. Então, laços sociais, essa rede social primária, muito substantiva que vai se tecendo, se constituindo. Esse jeito de produzir, como é que a gente pensa isso e traz, interpreta a economia, que é esse pilar tão fundamental, né, desse modelo aí de desenvolvimento, e que não é uma economia única. Então, a gente vai ver que essa atividade produtiva ela não é separada da atividade reprodutiva. É impossível, seria impensado, né, só numa situação extrema, elas separarem essas coisas, né. E aí a gente vai ter no Polanyi, sociólogo, economista, né, Cal Polanyi, algumas pistas, assim, que escreveu muito sobre isso, né, e
inspirado inicialmente lá em Aristóteles, mas depois ele amplia, estamos falando de uma economia substantiva, então, de uma economia sim voltada para a vida, em que as finalidades, ou como dizia a Amartya Sen, né, os meios, a economia não é reproduzir os próprios meios, né, o produzir é um meio para quê? Para a vida, né, para a felicidade, para seja o que for. Não pode ser a finalidade auto-reproduzir a si mesma, né, num sistema em que esses processos, né, vão se burocratizando e autonomizando. E aí, bom, além dessa economia de mercado, a gente vai ter... Não, bom, então como é que a gente separou, como é que isso é separado? Num mito, e aí Polanyi vai ser bem incisivo, vai dizer, numa falácia de que há uma economia de mercado. Não há, assim, em termos conceituais, não há, nunca existiu. O mercado, ele é um princípio de uma economia, um intercâmbio, né, de valores, é um princípio dentro de uma economia que é formada pela domesticidade, subsistência no mundo familiar, pela reciprocidade, que são aqueles vínculos de ajuda mútua entre simétricos, e pela redistribuição, que é um ente central, que pode ser lá numa comunidade indígena ou cacique, que pode ser, no caso, né, da nossa sociedade moderna, é o Estado. Então, quanto essa é uma economia que está ancorada na forma como se viveu em todas as épocas, né, esses princípios interconectados, uma economia imbricada na vida social que não descolada, ao longo de todas as civilizações, formações sociais que a gente tem conhecimento. Na política, esse fazer político no cotidiano, a da autogestão, da gestão do comum, e aí a gente teria outras formas aí também a gente poderia avançar. Então, não se trata aqui também, só para destacar, de romantizar e dizer que bom ali, né, mas de processos e experiências de vida, de podermos olhar, né, e é permeado sim de contradições nesses processos. Por quê? Porque são processos contra-hegemônicos, eles não estão dados, eles são construídos na vivência, ninguém ensinou como é que a gente vai fazer para ficar junto, para lidar com a diferença, né? Não está dado, não tem regras institucionais formadas. E o que nós vemos também na trajetória, então eu falei daqueles laços, desse outro jeito, mas nós vemos também direitos violados, cidadania negada e subjetividades reprimidas. Então todo esse processo, né, de um sistema patriarcal e colonial que acaba se perpetuando, sendo perpetuado por instituições que eu comentava, de uma racionalização, de uma burocratização, de uma instrumentalização, né? O que o sociólogo na sociologia clássica já tratou como desencantamento do mundo, né? E aí, sem dúvida que nesse modelo se reforça e se reconfiguram desigualdades, a inferiorização da mulher. Justamente porque dentro de uma das disjunções tão fortes da nossa modernidade ocidental, dentre tantas, natureza e cultura, então todo esse modelo abstrato, científico, porque a ciência tem sim, né, fundamento, e se fundou fortemente, né, em oposição na época ao teocentrismo. Né? Então, o que a gente vai ter é que a mulher também, por essa proximidade com o natural, né, com a vida, também inferiorizada em vários sentidos. Sim, buscar essa garantia de direitos. Então não é porque nós temos condições e redes que a gente não vai exigir dos entes, dos pilares da regulação social. Então o Estado na garantia de direitos, aqui eu quero só abrir, né, a assistência social como política aqui no Brasil, e eu acho que é importante citar no Dia da Mulher, e quando eu estou falando de mulheres periféricas, né, que foram a assistência social, quando ela se tornou uma política, né, de cidadania, e usuário da política como cidadão de direitos, e posteriormente Bolsa Família, que fez essa mudança de paradigma e botou a renda na mão da mulher, fez uma mudança incrível. E quando a gente fala das mulheres periféricas do Brasil, é a política mais importante que nós temos, com efeitos os mais diversos, com seus limites, né? Então é obrigação sim do Estado cuidar de quem cuida. Então a gente não pode abrir mão, né, da luta. E o mercado, que ao invés de demitir, né, as mulheres por gravidez e por outras situações, que possam, de fato, né, exigir. E aí, de uma das categorias, né, e não por acaso, não por isso, mas busquei o termo que estava, né, também trazido, né, dentro dessas trajetórias de mulheres periféricas e que tanto lutam por subsistir, por conviver de outra forma, a gente vê verdadeiras lideranças que se forjam ali, essa luta toda. Não dava hoje também, quando eu falava de mulheres periféricas, não lembrar de Marielle Franco, não honrar, né, a sua existência, a sua vida, né, que foi ceifada por essa causa. Ao lado, lá em cima, também Marli Medeiros, né, uma importante liderança da reciclagem, né, em Porto Alegre. Tiamara está ao centro. Da Tiamara, a frase que eu ouvi alguns anos atrás: eu sou só uma dona de casa, não sei falar em público.
Tia Mara estava no TEDx, né, alguns anos depois. Então são mulheres que realmente, a partir desses espaços comunitários, desse fazer uma política, elas vão se constituindo na ideia também do engajamento cívico. Né? Negra Jaque ali no palco, Mãe Bia, as três acho que são parceiras hoje de tantos trabalhos comunitários, e termino perguntando sobre nós, pesquisadoras, pesquisadores, como estudantes, né? Porque as práticas se relacionam a saberes, e também nós, no fazer científico, sofremos com esse desencantamento do mundo, né? Também nós somos, de alguma forma, temos que nos inscrever no sistema de racionalizações, de todas as fragmentações, né, da ciência e de uma colonialidade, inclusive, né, do saber que a gente recebeu, da forma de se fazer científico, das métricas do que é ser produtivo e não ser produtivo. E eu, então, podendo falar um pouquinho de mim, e penso que compartilha com muitos aqui nessa dificuldade, né, de colocar o corpo em emoção, de não nos cindirmos também no olhar e no produzir conhecimento sobre a realidade. Como eu posso estar inteira também, como eu posso olhar, sentir e trabalhar. Então também, né, desde algumas metodologias que sempre que possível, participativas decoloniais, de poder trabalhar de uma forma mais integral, de poder olhar para processos e não só para resultados, de saber que esses movimentos vão ser muito pequenos e periféricos, né, mas que eles são muito potentes, né, se a gente olhar para outra métrica. Então finalizo, para mim, dessa conclusão, e a gente pode discutir, para mim sim, o futuro ele é ancestral e ainda feminino, ele é essa possibilidade de reencantamento do mundo. Esse feminino, ele não está ligado só à mulher, e aí não é entrar numa relação aí metafísica, não, como eu falei, dei essa licença poética, né, mas é um princípio, esse princípio da vida, né, esse princípio da integralidade, que está presente nos homens, né, em todas as orientações e opções, né, como nos definamos em termos da nossa sexualidade, né. Então, evocar esse feminino, né, ancestral, de poder, por vezes, conectar e por vezes reconectar, né, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz. Mas se a ciência pudesse reconectar técnica de ética, meios de finalidades, com certeza nós teríamos hoje nós não teríamos a situação que a gente tem, né, com todo um avanço científico e tecnológico dentro dessa casa, né, produzido de casas como essa, e ameaça, inclusive, das nossas próximas gerações. Finalizo com a Lúcia Torres, que é uma liderança, uma pessoa importante, uma formadora, uma parteira de femininos, né? Parteira de femininos, ela era da Unipar, né? E que eu ouvi ela essa semana, por isso que eu já incluí, né? O princípio do feminino aguarda dentro de nós para ser descoberto e vivido. Que tenhamos a vontade e coragem de nos tornarmos quem somos, né? Nossa parte cindida. E, bom, que a gente tenha um futuro, essa é a minha contribuição. Boa tarde, meu nome é Mônica Dorbor, eu sou professora visitante do Programa de Graduação em Ciência Política. Bom, meus colegas, alunos. Vocês podem imaginar que a gente agora vai para a coisa mais dura, o Estado e políticas que estão contidas também no tema da nossa conversa. E eu queria trazer exatamente o núcleo a que a Adri se referiu, que é o Estado e políticas públicas e os desafios que estão dentro dessa equação, tanto para nós como pesquisadoras e pesquisadores, como para os movimentos sociais e para as mulheres também. Já vou falar não vou dar spoiler ainda do cerne da minha fala, mas para dizer para vocês que me parece que a gente, em termos de políticas públicas em geral, de expansão da cidadania, a gente fez um grande passo com a Constituição Cidadã, certo? A gente produziu muitas políticas públicas desde os anos 90, então tem várias leis, tem políticas, tem direitos constitucionalizados, tem programas em todas as áreas, inclusive para as mulheres, né, tanto na saúde, na educação, na assistência social, como a Mário está se referindo. Nós produzimos, constituímos e produzimos, então, direitos. Me parece que nosso desafio agora é a efetivação dessas políticas, efetivação desses direitos. E quando me refiro à efetivação, não falo apenas da implementação,
o quanto que um programa de política consegue alcançar de mulheres ou não. Estou me referindo à efetivação do ponto de vista do sujeito, ou seja, perguntar para uma mulher na periferia, certo? Se ela de fato recebeu um serviço público e se sentiu contemplada nesse serviço, seja atendida na unidade básica de saúde, seja na escola, seja na creche, ou seja, a efetivação do ponto de vista do sujeito. Então, me parece que está esse desafio. E por que essa efetivação não se dá? Se eu perguntasse isso numa sala de aula, vocês levantariam provavelmente várias respostas. E, obviamente, é um problema multifatorial. Podemos falar aqui sobre, enfim, insuficiência de políticas públicas, falta de vontade política, falta de financiamento, corrupção, patriarcado, misoginia, certo? Então, é um problema multifatorial, mas eu queria focar aqui um deles, que não é só um problema do Brasil, mas é um problema do Brasil e acho que nós precisamos, tanto como analistas de ciências sociais, como movimentos sociais, ter essa ficha muito clara, que é questão financeira. Como nós alunos vão entender, é questão tributária, é questão fiscal. Uma pesquisa da ONU Mulheres de alguns anos atrás mostrava que se 189 países assinaram a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, 189, e uma amostra desses países, dos planos nacionais de equidade das mulheres, de igualdade de gênero, encontrou em 90% desses planos problemas de financiamento. Como assim? Certo? Então, nós temos também aqui um problema que eu gostaria de abrir um pouquinho só para provocar vocês. Nós não vamos fazer revolução depois dessa fala, mas eu acho que nossos corações têm que se aquecer um pouco nesse sentido, indignar um pouco. Tem o problema do financiamento, e o problema do financiamento nos remete, no caso do Brasil, à questão tributária e na questão de injustiça fiscal, injustiça tributária. E a gente precisa começar a falar sobre isso. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Não sou economista, sou cientista política soft, ainda porque eu trabalho com movimentos sociais, certo? E eu acho que o problema da injustiça fiscal e injustiça tributária é um tema tabu para cientistas sociais, é um tema exclusivo dos economistas, de jargão, de jornalistas que a gente não entende apesar de nossos doutorados, e a gente precisa descomplexificar e trazer isso para a arena pública e para as nossas pesquisas. Nós temos um pecado original na Constituição. A Constituição expandiu os direitos e não garantiu a fonte de recursos para a expansão dos direitos. Por quê? Porque ela manteve o sistema regressivo de tributação. Ou seja, os ricos não pagam e os pobres pagam. Esse é o ponto. Não teve uma reformulação do sistema de arrecadação. Então, tem esse pecado principal que foi feito porque não foi possível aumentar a tributação sobre os ricos, sobre as fortunas, sobre os lucros e dividendos, heranças e etc. Se vocês olharem para os ricos, e a gente viveu isso agora há pouco, certo? A reforma tributária. Ela aumentou a arrecadação ou não? Ela mudou forma de arrecadação? Ela está arrecadando mais dos ricos do que os pobres? Se a gente olhar para os ricos, eles não pagam, os ricos, ou seja, os lucros e dividendos líquidos, aquilo que o empresário ganhou, propriamente dito, não são taxados no Brasil, eles são livres de tributação. Isso torna o Brasil um dos países com mais baixa tributação no mundo. As grandes fortunas não são taxadas no Brasil, apesar de constitucionalmente estar previsto isso. Essas duas coisas, taxação de grandes fortunas e tributação dos lucros e dividendos, foram pilares do estado do bem-estar social na Europa. Então, nós não garantimos fundos para a expansão e efetivação dessas políticas públicas como Bolsa Família. A Bolsa Família muda das pessoas, mas ela é muito pequena em termos de recursos, certo?
Por sua vez, os pobres, vocês ouviram muito isso, pagam muito mais, porque a maior parte da tributação vem do supermercado Zafari em Porto Alegre, porque os serviços e produtos são mais taxados, certo? Então, nesse sentido é regressivo, porque todo mundo compra, certo? Lembrem que uma coisa que se falou muito pouco, até final do ano passado, os pobres pagavam 400% de juros no cartão de crédito. Enfim, a gente sabia desse absurdo, mas não se levantava muito as vozes, certo? Agora ficou para 100%. E para terminar essa listagem, o imposto de renda também, não é, apesar de ser progressivo, ele também é regressivo, porque aqueles que ganham acima de 160 salários mínimos, façam as contas, vezes 12, certo? 40% dos seus rendimentos não são tributáveis, são livres de tributos. E nós, que ganhamos de 80 salários mínimos, até 80, pagamos 90% dos nossos rendimentos são tributáveis. A gente vai devolver. Então tem uma estrutura, assim, eu queria trazer de uma maneira bem simples, essa estrutura de injustiça fiscal que impede com que as políticas públicas tenham uma verba suficiente para serem efetivadas. Nós fizemos aqui rapidamente um estudo grupo de estudos com a Cibele e com a Fran no semestre passado, e mais alunos, e nós perguntamos para os movimentos sociais. Seria uma pauta, vocês concordam, a priori, que poderia juntar todos os movimentos sociais progressistas, de mulheres, negros, né, movimento agrário. A gente perguntou, os movimentos sociais progressistas estão trabalhando essa questão de taxação de grandes fortunas, né, lucros e dividendos? A gente percebeu que é uma questão bastante secundária. Aparece, mas não no primeiro plano. Então, uma pergunta da minha pesquisa é por que isso não se torna um cerne que poderia juntar, por isso que eu falei da revolução, certo? Poderia juntar vários movimentos juntos, né? Enfim, para ir terminando, então, uma economista carioca, Célia Karstensky, embora eu não sei pronunciar o nome dela, ela diz: o esforço tributário necessário à entrega dos direitos das mulheres, com previsíveis impactos redistributivos, ou seja, com efetivação, teria que incluir uma reforma tributária que acentuasse a progressividade da arrecadação. Espero que essa frase agora tenha ficado mais clara. Ou seja, nós precisamos fazer a Constituição caber no orçamento. Eu já estou terminando. Mais 5 minutos. Tá. Então, e aí só queria juntar para vocês mais um dado, que então, a gente viu que então a Constituição não permitiu a verba suficiente para as políticas tão progressistas. E aí, se vocês, a gente vai ter agora eleições municipais, e se a gente olhasse do ponto de vista do município, olha só que jogo de xadrez, praticamente checkmate que o município tem em relação ao orçamento. Então, já tem pouco dinheiro, certo? 80% de orçamento de cada município já está comprometido. Como assim? Está comprometido com vinculações obrigatórias para a saúde e educação. Vocês sabem que tem 15% na saúde, 25% na educação. Com pagamento de salários, com pagamento de juros, com aposentadorias, com isenções fiscais. 80% pronto, não se discute. Então, uma política cultural, uma política de habitação, uma política adicional para as mulheres, tem que disputar 20%. Então, a estrutura do orçamento brasileiro, municipal, deixa 20% chamados discricionários já e os grupos e os movimentos têm que disputar essa verba. E essa verba provavelmente vai diminuir em tempos de crise, porque ela depende dos impostos. Então, me parece que nós temos uma pauta importante para a efetivação de políticas públicas para as mulheres. A gente não vai avançar. Eu não estou, nesse sentido, negando essa realidade da ancestralidade, da economia popular, mas eu acho que as coisas têm que ir somando, né? Me parece que isso é uma coisa que nós precisamos incluir nas nossas pesquisas, sem medo de números. Não é tão complexo.
E para pensar, enfim, de maneira a não cruzar muitos dados, a gente poderia pensar em termos de mulheres sobre tributação rosa, né? Que é uma coisa que eu aprendi com a Nina, a aluna do curso, que é, nós podemos, por exemplo, lutar para que os produtos femininos equivalentes aos masculinos custem a mesma coisa. E assim, não sei se vocês sabem que os produtos de menstruação, para menstruação, nessa nova reforma tributária do Haddad, vão ter uma diminuição de impostos de 60%. Mas tem vários países no mundo que, em cima desses produtos, não incidem tributos. Também poderia ser uma pauta nossa. Enfim, tem desafios de curto, médio prazo, e é isso que eu queria trazer para vocês. Difícil, né, ser a última, porque a gente já teve uma porção de falas importantes e a minha não espero assim, que seja muito importante, eu espero só trazer algumas ideias e elas não fogem, né, apesar que eu achei muito especial, talvez, bom, de qualquer forma, eu vim falar sobre Hannah Arendt, né, política e igualdade, aqui desse lado tem de onde eu falo, né, a professora Elaine já me apresentou, né, sou aqui da filosofia, do FISP e coordenadora do grupo de estudos Hannah Arendt. Hannah Arendt já tem 14 anos e meio de grupo, né, um grupo lá já longevo. Pode passar, professor, por favor. Senão eu levanto. Eu acho importante nós, se eu vou falar sobre Hannah Arendt, situar ela um pouco no tempo, para que nós vejamos que ela não tem como dizer as coisas que nós estamos vivendo hoje, porque ela já faleceu há muito tempo, né? Então, assim, muitas coisas que nós hoje pensamos e problematizamos, ela não estava no horizonte dela. Então, isso é importante para não julgá-la de uma forma assim muito rigorosa, tendo em vista que ela não tinha essas noções. Mas apesar disso, eu penso que nós podemos, no pensamento arendtiano, buscar muitas coisas que são importantes para nós pensarmos no nosso dia. E aí, bom, tem uma surpresinha no final, mas ela é boa, né? Eu gostei muito das surpresas da professora, eu trouxe também as minhas. Então, assim, o que é falar de política? Eu não vim falar de política, né? Mas, de qualquer maneira, eu coloquei aqui dois momentos políticos, né? Um, inclusive, a professora Alice trouxe, né? Que é um parlamento, porque quando nós pensamos em política, nós pensamos exatamente nisso, né? Na votação e nos parlamentares. Mas a política não é só isso. Essa é uma parte da política que trata da administração. Nós temos toda uma outra parte, ó, coloquei a questão do meio ambiente, a questão da pobreza e do lixo, a questão da saúde e da educação, porque essas realmente são as pautas políticas pelas quais não dá só para deixar para os administradores e para os políticos profissionais. E aí, por isso que eu coloquei ali uma breve conceituação de política para a área, que é a organização dos negócios humanos em conjunto. O que são os negócios humanos? São todas as questões que dizem respeito à nossa vida em grupo. E por que em conjunto? Porque tem que ser uma comunidade. Tá? Cada comunidade é diferente da outra, então não adianta nós aqui fazermos regras para uma outra comunidade. Tá? Outro dia nós falávamos da questão da formação de professores, né? A professora Kelly está aqui, e nós comentávamos que não dá para fazer uma legislação de formação para professores para o Brasil. É um continente esse país, não tem como padronizar. Cada um tem que ter a flexibilidade, cada curso, cada universidade tem que ter a flexibilidade para poder atender às suas necessidades, né? E fazer a formação dos seus professores que depois irão para o ensino fundamental e médio. Tá? Bom, então, brevemente, então, é a organização. Nós podemos colocar administração. Não, eu não gosto desses termos que já puxam, né, uma espécie de visão comercial. Então, organização, poderia ser outro, mas não me veio na hora. Tá? Podemos passar, porque o que nos interessa mesmo é a questão da igualdade. Só que falar de igualdade em Hannah Arendt é preciso adentrar um pouco nos conceitos dela. Então, cada um de nós, por exemplo, a Ederlene, ela tem uma vida complexa composta de dois momentos. Um que nós chamamos de vida ativa, labor, work e action. E vocês perguntarem por que aqui, né, vocês especialmente em língua inglesa, por que é que eu uso no original,
que a Hannah Arendt, essa obra, A Condição Humana, ela escreveu no inglês, é porque no português tem traduções que confundem. Então, para que os meus alunos não se confundam, eu digo, eu prefiro que vocês usem no original. Claro, faço uma nota de rodapé e digo, depois lá, né, eu estou usando a tradução do fulano, do ciclano, para a gente saber. Mas aí assim não se confunde. E, né, o ser humano, né, a nossa Ederlene está ali no centro, né, que ela tem uma condição humana. O que a Hannah Arendt diz? Eu não tenho como dizer qual é a natureza humana da Ângela. Porque eu teria, tipo assim, que sair do humano para saber qual é a condição, qual é a natureza humana. Mas eu sei dizer qual é a condição humana da Ângela, que é a mesma da Ederlene. Uma vida ativa, com labor, work e action, e uma vida contemplativa, com o pensar, o julgar e o querer. E essa vida, ela é assim aqui nesse planeta. Por isso que a Hannah Arendt diz lá no prefácio, né? Se um dia o homem conseguir se adaptar no outro planeta, a gente vai ter que rever isso. Mas por enquanto, isso em 58 que ela escreveu, por causa do 57 do Sputnik, né? Se acreditava que se iria viver no outro planeta lá. Bom, e aí a questão da igualdade, onde ela fica? Por favor. A questão da igualdade, ela fica exatamente... Não saiu a setinha que eu tinha feito da igualdade. Não, voltou. Voltou. Acho que não saiu a minha setinha. Não, só vai para frente e não vai para trás. Bom, quando a gente fala da condição humana, da vida ativa, a vida ativa tem o labor, o work e a action. E a action, ela tem, né, a condição, as 5 condições humanas. Ó, não apareceu. Quando ali no action, eu tinha colocado uma setinha para vocês saberem de onde saíam, né, as 5 condições humanas. Então, aqui, ó, da action, aqui embaixo da vida ativa. Agora sim. Então, a action, ela tem 5 subdivisões, as outras não tem. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, eu explico os outros, senão eu não vou conseguir em 15 minutos expor a questão da igualdade. Então, a nossa condição humana, por exemplo, da Ângela, né, da Gabi, minha, né, ela tem, então, com relação à ação, ela tem a questão da natalidade, da singularidade, da pluralidade, da igualdade e da liberdade. Embora eu não vá ter tempo de explicar todas, né, eu vou, então, me centrar na igualdade, porque, na minha humilde opinião, e a minha opinião por esses anos todos de vida de brasileira, eu sou brasileira, tá? Não é que eu não seja, mas assim, é que um grande problema nosso é a questão da igualdade. Né? E veja, eu não estou dizendo que a professora, quando fala de questões fiscais, é outro nível, é outro momento da vivência na política. O nosso problema me parece ser a questão da igualdade. Quando nós somos iguais? Né? Somente em 2 momentos. Primeiro, quando nós nascemos humanos. Tá? Isso é inquestionável, não importa se nasceu de cesárea em São Paulo, né, lá na colônia, não importa do jeito que nasceu. Todos nós nascemos, então nós temos esse ponto de igualdade. Só que este não serve para fundamentar aquilo que nós precisamos, que é a igualdade e a dignidade humana, etc. A gente sabe disso pelos problemas na própria Declaração dos Direitos Humanos. Bom, então nós temos uma segunda possibilidade de igualdade, que é a igualdade jurídica. Né? A igualdade jurídica é aquela que diz lá no primeiro artigo do primeiro parágrafo, todos são iguais perante a lei. Agora, o problema, e aí tem essa igualdade, é como se vai efetivar isso. Porque o Hegel faz a distinção entre real e efetivo. O real está lá na Constituição, e efetiva que é o problema. Senão, uma modalidade acaba. Com relação ao work não é exatamente o trabalho, mas é fazer algo. Fazer algo material e imaterial. Por exemplo, nós damos aula, também é o work. Né? É a questão de construir um mundo diferente da natureza. Agora, com relação à action, com relação à ação humana, muitos podem se excluir dela. Por quê? Porque não tem nenhum revólver a apontar na cabeça de alguém, você vai participar do sindicato, da manifestação, ou vai ser obrigado a votar, ou não sei o quê. Né?
Mas a questão da igualdade me parece assim que ela, na política, ela é muito interessante. E aí, por quê? Porque sem ela não é possível que alguém adentre no grupo. Bom, mas essa igualdade, eu posso pensar ela nos diversos momentos. Passa adiante, por favor. A gente pode pensar ela nos diversos momentos. Pode aceitar? Não, volta por favor. Né? Nos diversos momentos. Por exemplo, a igualdade no labor, não há diferença, porque alguém tem que cuidar e alguém é cuidado. Meu bebê não se vira sozinho, então tem hierarquia, então não tem igualdade, não tem liberdade. Lá no trabalho, na minha empresa, tem? Não, tem hierarquia aqui na universidade, aqui tem a minha chefe, né? Entende? Há uma hierarquia, então a igualdade ela não existe no nível político. Quando que tem igualdade no nível político? Quando as pessoas, para Hannah Arendt, né? Quando as pessoas podem falar sem nenhum cerceio, sem ninguém calando a boca delas ou precisando que alguém confirme a ideia delas, e também elas podem ouvir, né? E podem, né? Você pode agora pensar nos direitos políticos, se candidatar, etc. Mas a Hannah Arendt está sempre assim, falar e ouvir, especialmente falar, né? E aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas qual é a diferença entre igualdade, o que é o oposto da igualdade, melhor dizendo, que isso é bem filosófico, o que é o oposto? Não é a diferença, não saiu ali, estava escrito, poxa, mas saiu o essencial, né? O oposto da igualdade é o privilégio, tá? E aí, eu não tenho muito tempo, eu não vou poder falar muito sobre o privilégio, mas todos nós conhecemos o privilégio. Por exemplo, se em minha sala de aula eu dou mais voz a um menino do que a uma menina, a um gay do que a um hétero, né? Eu vou estar privilegiando alguém, portanto, né? O contrário da igualdade em política é o privilégio. E o privilégio ele é um problema porque, assim como ele é dado, ele é tirado, certo? E a igualdade não. Uma vez obtida, ela só pode ser retirada ou por questão natural, a morte, ou por lei, ou por algum tipo de meandro ali, né? Por exemplo, se for lá no trabalho, enfim, né? Essas coisas. Por favor, o último. E aí, pessoal, eu digo o seguinte, quando a gente então vai pensar assim, porque Hannah Arendt não é conhecida como feminista. Vocês sabem que ela, inclusive, ela era contra o feminismo, mas eu não vim aqui defender a Hannah Arendt, eu só vim mostrar que ela não era contra o feminino. E aí você pode perguntar, sim, mas por que ela não fez pautas, por exemplo? Ela escreveu um texto sobre uma menina negra, mas ela levou para a política. Ela escreveu um texto sobre os estudantes, mas ela sempre levava para o viés político, porque é onde nos interessa. Porque nós temos a mesma Edilene, ela também pode participar de várias esferas. Além de ter duas vidas, lamento que tem duas vidas, uma vida dupla, uma ativa e uma contemplativa, também nós temos esferas. A esfera privada, família, religião, esporte. Nós temos a esfera pré-política, que é a do trabalho, né, do work e da escola. Nós temos a esfera do social e nós temos a esfera público-política. E aí, se vocês falam assim, a igualdade da esfera política é obrigatória, senão ela não é uma esfera política de verdade. Mas na esfera social não tem igualdade nenhuma, gente. Lá se você é rico, você pode comprar mais coisas, se você é mais bonito, você pode se tornar modelo, se você é não sei o quê. Então, assim, o lugar da diferença, né, da desigualdade enquanto vida cotidiana, é na esfera social. Né? Tanto assim que, se eu sou uma pessoa comum, eu vou no caixa comum. Se eu sou uma pessoa especial, eu vou lá no estilo. Entende? Isso é coisa do social, não do político. E aí, por que a Hannah Arendt, então, ela não faz assim, separa as mulheres, os LGBTQ, os afrodescendentes e etc. Porque ela diz que no nível da política somos iguais. Se eu vou entrar com uma pauta, por exemplo, fiscal, posso usar teu exemplo? Eu não vou entrar como mulher, eu vou entrar como cidadã. Não interessa se eu sou alta, baixa, gorda, torta, eu vou falar como cidadã. Agora, se eu estou lá no work, eu falo como professora Sônia. Se eu estou lá em casa, eu sou a mãe do Stefano. Se eu estou lá, você entende? A diferença é em outro lugar.
Por exemplo, a nossa casa é a esfera da exclusividade, que é a esfera privada. A esfera público-política, não. Ela é a esfera da liberdade. E aí, assim, uma mulher que está falando que é cortada por um homem, ou que precisa que o homem diga, não, ela está certa, não está vivendo a igualdade da esfera. E assim, pessoal, ao invés de dividir a esfera público-política, quando eu vou votar, digamos que eu fosse votar a pauta sobre a pauta fiscal, eu vou precisar dos outros. Se eu tiver fechado no meu grupinho de mulheres, o de LGBTQIA+, ou não sei o quê, nós vamos estar dividindo na esfera política, somos todos iguais, somos todos cidadãos. Lá não tem título de doutor, não tem faxineiro, não tem periferia. Então, e isso é uma coisa que eu sinto na sociedade brasileira. E as pessoas chegam lá no momento cidadão, quando o guarda para e diz, tu sabe quem eu sou? Tu é um cidadão. Ah, não, eu sou, sei lá, professora, doutora Sônia. Não, espera, lá na tua universidade, lá na tua casinha, ou onde tu quiser. Aqui tu é cidadão, tu vai seguir essas regras. Não interessa se tu é rico, pobre, branco ou não sei o quê. Vocês entendem? Então, essa é a minha crítica à sociedade brasileira que eu trago, que é o principal problema que eu vejo é o problema da igualdade. Todo mundo quer levar pro político ou social, e cada um tem sua esfera, e dizer que Hannah Arendt, pessoal, ela não é antifeminista, ela é só feminina, porque ela tem muito medo de que quando a gente mais divide, mais a gente seja governado por outro. Porque na esfera público-política não tem menino, menina, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro. Tem cidadãos e cidadãs. Se quiserem ter os cidadãos, eu não me importo nada, desde que essa sociedade vise um mundo melhor e faça aquilo que a professora comentou. Acabe com esse nosso desencantamento. Eu passei muito, Gabi? Não. Então tá, muito obrigada, pessoal. Desculpe se eu tenho... Boa noite já, né, a todos, a todas, a todos. Bom, obrigada, né, pelo convite, a chamada em participar dessa mesa. É um grande prazer de verdade, né, eu acho que a edição desse ano tá mais cheia, inclusive, do que a da passada, né, então, obrigada pela presença também de todo mundo. E bom, né, meu nome é Luciana, eu estou aqui na UFPEL desde 2011, trabalho no curso de Relações Internacionais e no PPG de Ciência Política, então, né, tenho aí uma entrada disciplinar, quer dizer, assim, talvez traga alguns outros elementos que ainda não apareceram aqui, né, mas de uma forma geral, num ponto de vista disciplinar, me considero mais filiada, claro, à ciência política. Bom, essa tarefa de debater é sempre bem difícil, né? Ainda bem que eu não preparei nenhuma fala, nenhuma apresentação, porque pensei que a partir da exposição das colegas, das professoras, né, eu poderia tentar articular algumas ideias e também para provocá-las, né, e para jogar também o debate para o público, né, ou seja, entendendo que aqui é uma dinâmica um pouco interativa, né. Então, eu fiz a seguinte estratégia, não sei se eu vou ser muito feliz nela, mas eu tentei organizar 3 pontos, né, principais, que de alguma maneira ou de outra vai tocar nas diferentes falas, né, não simultaneamente, né, mas muito parcialmente, e que ao mesmo tempo vai permitir que eu também traga algumas questões que particularmente né, me interessam mais, né. Então, eu acho que é no sentido de trazer, né, algumas ideias e reflexões mesmo, para depois as colegas tentarem né, devolver, ou o público também, né, abrindo um pouco o nosso debate, né. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né, e tem uma colega aqui, Rosângela, que eu acho que vai né, concordar ou talvez pensar junto comigo nesse mesmo sentido, né, como que a gente pensa
os direitos das mulheres nos contextos democráticos, autoritários e aqueles que estão em via de fechamento, né? Que é o caso de vários contextos atualmente no mundo, né? A gente vive num cenário de crise global, democrática, caracterizado por uma série de processos comuns, né, nos âmbitos nacionais, e que importa muito para a gente pensar agendas feministas e agendas que coloquem políticas públicas voltadas para o gênero, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né? Porque a gente fala em políticas públicas, em reivindicar, né? A professora Mônica trouxe a questão da Constituição de 88, cidadã, mas o que a gente viu no Brasil, né, com o projeto bolsonarista foi justamente uma tentativa de desconstruir, né, todo o legado e o que foi trazido pela Constituição de 88, né? Uma tentativa de questionamento o tempo todo do que tinha sido acordado, então, pela nossa transição política. Temos uma colega, né, da ciência política, a professora Flávia Biroli, que coloca o gênero, né, como um elemento muito central para se pensar a crise das democracias contemporâneas, né? E aí a gente sabe que isso tem um sentido importante, né? Porque no contexto dessa crise, né, há não só uma polarização política, e esse termo pode ser muito questionado, mas ele tem uma intensa mobilidade e mobilização de identidades políticas, né? Muitas delas relacionadas ao gênero, né? Então, eu acho que tem uma questão que é interessante, que é a gente pensar que esse contexto de crise democrática também, ele revela uma espécie de reação, em alguns aspectos, ao avanço das agendas igualitárias feministas, né? E como que a gente observa isso? Pelo menos em 2 pontos. E aí, né, referindo ao trabalho da colega Rosângela, de algumas das orientandas, né, que apresentaram no nosso grupo Não Pós, o aumento, ou pelo menos a visibilidade maior da violência política de gênero, né? Quer dizer, é um fenômeno que já acontece há bastante tempo, mas, desculpa gente, estou com a boca super seca. Mas, dado, né, que nós temos um aumento cada vez maior de participação de mulheres, né, especialmente em cargos representativos e eletivos, inclusive executivos, né, a gente está falando dessa tentativa de transformação, né, a violência política de gênero, ela começa a aparecer, né, como um dos elementos, e aqui foi lembrado a Marielle, né, como um caso mais brutal e mais limite, né, de como que essa existência, né, aquela mulher que representa tanta coisa, né, quer dizer, não sou muito da virada corporal, né, mas é um corpo, né, quer dizer, é uma pessoa que ela traz tantas questões ali que o apagamento, a morte dela na nossa esfera pública, política, né, ela teve um impacto, ela é muito impressionante, né, e ela está no auge, né, no pico, digamos assim, dos picos da crise, né, foi o ano de 2018, né, o ano, né, para quem não se lembra, né, da prisão, né, do Lula, né, da campanha também, que foi talvez a nossa primeira campanha eleitoral depois, né, da redemocratização, que começa a ter aí alguns elementos estranhos no sentido de não democracia. Estou me referindo especialmente à recusa, né, do principal candidato, Bolsonaro, ter se negado o tempo todo a participar dos debates eleitorais e tem imposto uma outra dinâmica durante a campanha eleitoral, né? Então, ela foi uma eleição limpa, né, em termos de urna, mas ela teve uma outra, né, ela já começa a demonstrar alguns sinais, emitir, né, alguns sinais de estranhamento. Então, em relação à democracia. Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante. E o segundo, né, para a gente pensar essa reação, seria justamente uma reação antifeminista, né, ou uma reação
né, dos movimentos anti-igualitários. Estou com uma doutoranda aqui, uma orientanda que está trabalhando com isso no âmbito da ONU, né, que é justamente uma reação a partir, né, desse, que o termo cunhado, né, pela uma aliança muito heterogênea de atores conservadores cria, né, que é o termo da ideologia de gênero, né, e como isso tem sido mobilizado, né, por diferentes governos de extrema-direita, né, que não por acaso tem um corte, quer dizer, não é um corte, né, eles têm muitas vezes nos seus discursos, né, uma característica comum de misoginia mesmo, né, não, a gente nem está falando de sexismo, machismo, não, né, há ali algumas lideranças que né, jogam né, num outro patamar, né. Então eu acho que esses dois movimentos esses dois fenômenos, né, eles também já podem ser lidos, né, como imersos nesse contexto de crise, mas ao mesmo tempo como consequências dos nossos avanços enquanto movimento, né? Isso é muito forte, né? Então quando, né, a gente vai avançando para muitos níveis, né, algumas interrupções nesse nível que se apresenta. E aí eu queria colocar também uma questão importante só nesse primeiro ponto, que relacionada à crise, né, que a crítica feminista faz, e eu acho que o feminismo argentino ele traz muito isso, só que de outra maneira, né, Mônica, que é a questão da problematização da dívida, né, teve um trabalho sobre isso, da dívida, da financiarização da dívida e do neoliberalismo, né. Essa é uma outra entrada bem importante que recoloca também a agenda econômica, né, assim, por que não se fala, olha, a agenda econômica do trabalho, ela não é a mais hegemônica na agenda emancipatória e progressista, ela perdeu espaço. Pode falar de tudo? Não, pode falar de tudo, mas que ela né, baixou né? Então a gente está na representação, no simbólico, no discurso, nos signos, e aquela boa velha agenda material, né, começou também a ser reapresentada de uma outra maneira, né? Eu acho que as feministas que têm trazido essa questão da dívida tem algo bem interessante para contribuir e também para a gente pensar na questão da crise democrática. Verônica Gago, né? Aí claro, no caso a Wendy Brown também, a própria Nancy Fraser traz, né, um paradigma mais econômico nesse sentido. Bom, o segundo ponto que me fez pensar a partir da apresentação da professora Alice, que foi muito interessante, a questão, né, ela traz as mulheres migrantes, né, como sujeitas e atrizes políticas, e no contexto dos Estados Unidos, né, não só performando um ativismo, como pensando políticas públicas. E essa mulher, né, migrante sem documento, obviamente ela faz um paralelo direto, né, com o famoso livro, que tem um final bem problemático, mas a gente nem precisa falar disso, né, da Gayatri Spivak, né, Pode o Subalterno Falar, eu acho que toca, né, em algumas questões, mas o ponto aqui é que essa mulher migrante, ela é muito específica nesse conjunto de especificidades e diferenças, né? Que quer dizer, é algo que está exatamente no extremo oposto da igualdade da Hannah Arendt, né? A professora Sônia está trazendo uma igualdade, eu entendo, completamente profunda, abstrata, quase universal, só que os movimentos atuais, eles não apontam para isso. Eles querem justamente descentrar esse universal, descentrar essas sujeitas e demonstrar as múltiplas camadas de opressão, colonialidade que pode haver, inclusive dentro do feminismo. Né? Assim, a gente olha essa mesa, né? É isso, né? Então, esse ponto é interessante, né? Porque
tem a ver, então, com as diferentes especificidades das mulheres, os diferentes feminismos que vão surgir a partir daí e a produção do conhecimento que eles podem trazer, inclusive alguns nem sempre acordando sobre a importância do Estado, né? E aí eu vou para o meu terceiro ponto, que é o ponto do conflito, que é o ponto da disputa, né? Que é o ponto das identidades feministas. Eu não sei se a gente chama de identidades políticas feministas ou identidades feministas somente, né? E aí eu acho que é interessante a gente pensar, inclusive porque a palavra feminino foi trazida pela professora Adriane, né? Quais são as identidades feministas e femininas que se organizam a partir da transnacionalização do feminismo nos anos 80, né? E essa pergunta é importante porque ela vai desvelar, né, uma dinâmica, uma arena de confronto político dentro do feminismo, de diferentes grupos, né? Uma fragmentação e uma descentralização, né, que traz uma pluralidade, mostra a democraticidade do movimento feminista, a partir de diálogos sempre tensos entre o Sul e o Norte global, mas, né, também pode esbarrar, digamos assim, num discurso antifeminista, né? Então, eu queria trazer um pouco essa provocação, né, de que ao feminismo, talvez ao nosso feminismo acadêmico, branco, ocidental, secular, é colocado o desafio pós-colonial, né? E esse desafio pós-colonial, ele é muito informado por essa geopolitização do debate feminista, que vai trazer as mulheres do terceiro mundo, ou do sul global, né, como mulheres que têm um outro conjunto, né, uma outra leitura, uma outra perspectiva, né, de estar no mundo, de produzir, de trabalhar, né, e que o feminismo, então pensado como hegemônico, ocidental, não havia incorporado. É verdade que há espaço para essa incorporação, né? Temos uma professora emérita, né, muito querida de todas nós, que sempre lembra disso, né? Quer dizer, o feminismo ocidental, secular, né, esse lá, né, que hoje parece ultrapassado, ora bolas. Ele, né, também foi o feminismo que iniciou e que abriu, né? Então, esse debate ele permite a gente pensar as questões da diferença e da igualdade, trazida pela professora Sônia, a questão do espaço público, né? Quer dizer, a Hannah Arendt ela é muito criticada, né, como a professora Sônia colocou, muito em função dessa incomensurabilidade, né, do espaço público e político, por um lado, e social, por outro. Ora, o que as feministas querem desde o início é explodir essa divisão, né? É arrebentar essa divisão, né? Porque no final das contas o pessoal é político, né? E é claro que às vezes a gente chega assim num limite, né? Que as pessoas, às vezes a gente vê assim a intimidade, não, calma gente, né? Assim, não precisa trazer intimidade para o público, enfim, né? O privado vindo para o público. Então, universal e particular, igualdade e diferença, né? Ocidente e não ocidente, né? Isso é uma atenção importante, falamos das mulheres palestinas, né? Então, o desafio pós-colonial é também trazer, né, essas sujeitas subalternizadas, marcadas por conflitos armados, né, ou em contextos pós-coloniais, sociedades pós-coloniais de uma maneira geral. Inclusive aqui a gente até pode considerar o Brasil e a América Latina, em certo sentido, como um lugar pós-colonial a partir do século XIX. Isso pode ser discutido, mas há sim, né, quer dizer, uma discussão sobre, ontem, né, eu estava lendo sobre pluralidade de temporalidades, né, que é muito interessante, né, a partir das vítimas, né, e é isso, das vítimas da escravidão, do escravismo, né, o tempo, né, ele não passa, né, e aí esse debate, ele é interessante para pensar
a área da justiça, né? A justiça reparatória, por exemplo, né? Estava falando com os meus alunos ontem, um debate dentro da justiça global que é sempre colocado, né, por alguns países africanos e que deixa os países ocidentais de cabelo em pé, é o debate sobre as reparações coloniais, né? Esse debate é algo impressionante, né? Porque quer dizer, como que a gente vai reparar esse nível de injustiça histórica? É reparável, né? A Denise Ferreira vai dizer, é uma dívida impagável. Aí a gente tem, né, o afropessimismo, que às vezes também não contribui muito para agendas mais construtivas, né? E por fim, uma segunda, né, para fechar então, para você conseguir ser pontual, uma segunda articulação, que seria uma articulação a partir desse feminino, né? Ou seja, essa articulação, né, que o feminismo pode provocar de identidades, que poderia a gente poderia pensar em duas linhas, né? Uma mais associada às mulheres conservadoras, né, e ao antifeminismo, que então ele também vai ter mulheres participando desse movimento, né, gente? Michele Bolsonaro está aí, né? Ou seja, novamente, né, está no prefácio e na conclusão do livro da professora Célie, né, na segunda edição do História do Feminismo, né? Abrimos espaço para as mulheres ocuparem né, a representação e a participação política, mas não podemos dizer, você é conservadora, você é uma proto, né? Você não, né? Então, abriu, e aí abriu. E lide com isso, né? Então, mulheres com discursos antifeministas. Agora, a outra entrada essas não me interessam muito do ponto de vista da pesquisa e da agenda. Agora, tem uma outra entrada que me é curiosa, né? Que seria uma outra mobilização do feminino via até uma crítica radical pós-colonial, mas que estranhamente começa a conversar com essa agenda mais conservadora, né? Que são algumas identidades que começam a reivindicar ou a trazer outras noções de feminino, né? Muitas vezes relacionadas ao tradicional, ao ancestral, né? E que vão colocar em xeque o próprio feminismo. O feminismo enquanto um movimento colonial. E aí? Né? Um mulherismo. Opa! Né? Então, até para marcar a minha posição epistêmica aqui, né, eu dialogo criticamente com a crítica decolonial e pós-colonial, justamente entendendo, né, que a gente está num contexto de crise política que, dependendo de como a crítica caminha, ela se encontra numa outra ponta que a mim não interessa encontrar. Bom, espero que eu tenha conseguido trazer algumas questões para a gente debater. É isso. Nós temos os 25 minutos, acho que eu vou abrir para algumas questões, aí a gente passa para a mesa. Alguém? Oi? Fala? Pouco tempo? Tá, então pela Rosângela aqui eu vou passar para a mesa.